E aí, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo do canal. Esse vídeo não é legal porque eu tô em choque desde ontem por ver alguns vídeos sobre crianças, né, gritando, correndo naquela ilha, em desespero porque iam ser, né, abusadas e depois mortas. É um vídeo muito assustador, desesperador, né? Elas chorando, elas gritando, elas pedindo socorro, né? E tudo foi filmado, gravado, muito desesperador. E depois mostrou o banquete com essas mesmas crianças numa mesa como fosse porcos, né? De joelhos, igualzinho um pouco sem a cabeça. Outros eram um bebê deitado, uma bandeja de prata com vários outros utensílios de comida que eles iam comer ali, né? E você vê que é um negócio bizarro, macabro. E o nome do local é Ilha da Coruja, né? Só que quando a pessoa, o menino que foi lá, que fez a entrevista com os moradores locais, pessoas que trabalharam para este grupo de seita, né, falaram que não pode falar sobre isso porque eles são silenciados. E é perigoso falar sobre isso, né? E teve um filme que o Tom Cruise fez também, que nesse filme da seita, eles falam que se ele falar alguma coisa que aconteceu no filme, né? Assim, o filme é a cena deles em reunião, a elite, em reunião, sobre fazer essas coisas cruéis, né? E teve uma parte do filme que foi lançado, né? Que o Tom Cruise ele fica assim com medo, né? E a elite ameaça a família dele e ele de desaparecer, né? E uma parte do filme, 25 minutos do filme final, foi cancelado, né? Não foi ao ar a outra parte do filme, mas falava sobre a elite. Eu não sei qual é o filme, não vou dizer qual é o filme, porque eu não lembro o nome do filme. Eu vi assim, de relance no qual é esse filme, o Tom Cruise ali tremendo no filme, né, de medo deles. Depois passou na TV, né, lá nos Estados Unidos, um famoso também foi entregar a elite num programa ao ar, e os dois apresentadores, a mulher e o homem, fez um símbolo tipo de coruja, assim, negócio assim, eu não sei se é esse símbolo que eu vi direito, é um símbolo assim, meio assim, sei lá, assim. Não lembro o nome do símbolo. O símbolo é assim. Só que eu não sei se é um Y, se não é, como eles fazem com a mão. Porque é mais ou menos esse estilo assim. E eu não sei se é o símbolo da faca da morte, né? Porque tem aqueles ganchinhos, né? Assim. Que eu vi num filme de terror. Até uma pegadinha do Silvio Santos faz esse símbolo. A pegadinha do Silvio Santos faz esse símbolo. Pra pessoa morrer, né? E esses dois famosos no jornal local lá dos Estados Unidos fizeram esse símbolo após esse cara entregar o cara que financiou o Justin Bieber nesse local, levou o Justin Bieber para esse local. E no clipe do Justin Bieber tinha um prato com ele ali, né, no prato, que ele seria também o aperitivo desses famosos, né? E você vê que muitos famosos do meio deles eram rebeldes, né? Viviam em drogas, viviam distorcendo a sociedade, né? E você vê que muitos artistas novos morreram. Aí você se pergunta, será que foi por causa disso que eles viram esse tipo de coisa acontecendo com crianças? Né? E outra coisa que aconteceu, né? Tá, esse menino que tava no programa desses dois apresentadores, né, que fizeram esse símbolo, esse tipo de seita, né, ele foi arrastado no hotel, foi filmado, mas ninguém chamou a ambulância, então o cara sumiu do mapa. Depois apareceu no hospital já em coma. Esse famoso. Depois foi outro famoso também que falou sobre a elite, né, desse tipo de seita, o que acontecia lá, e ele também foi silenciado, tá, gente? Prenderam um cara depois e depois de alguns dias ele morreu na cadeia.
Então você vê muita gente que desse meio que morreram, né, sucessivamente, né, e é meio bizarro, né. E essa coisa acontece desde o tempo do Ronca, gente. Muitas crianças são sequestradas, vendidas, né, para esse tipo de seita. E quando você vai nesse local, né, na ilha, saber sobre esse casarão da ilha, né, os funcionários sem medo de falar e diz que quem procura saber está procurando a morte, né, é melhor ficar quieto e não procurar saber e investigar nada. Não foi, ninguém falou na elite de jornal nenhum, né, foi os próprios moradores locais que pediram pro menino do youtuber, que também morava ali, perto, né, para não ficar investigando esse ocorrido do que aconteceu na televisão, né, do cara ser preso, né, e a galera de elite. Aí acontece muita coisa ali bizarra, eles acontecem. Você pode dizer alguma coisa? Não pode dizer nada, só que você não pode procurar ali coisas que você não deve saber, né. Eu trabalhei ali, eu sei como é que funciona. Você pode dizer alguma coisa? Não posso dizer, porque eu não quero ser silenciado. E morreu ali a situação, né. Aí uns caras local perguntam assim: o que você procurando com esse microfone na mão e com essa câmera? É saber sobre a montanha e a ilha da coruja. O que eles adoram? Ele adoram a coruja. O deus coruja. Ah, o deus coruja. Só isso que eles falaram. Que era um deus coruja. Aí ele falou: você sabe o que é a seita? O que aconteceu lá em cima? Ele disse: não. Aí ele falou: então é melhor você não procurar saber. Aí pronto, aí ele foi para uma mulher que vendia coisas para turista, né? Tinha uma loja lá. Essa mulher falou alguma coisa sobre os caras de elite que andavam nessa ilha, né? Que abusavam de crianças e matavam as crianças. Dizem que o George Bush estava lá, muitos outros de elite estavam lá. E que só a galera da alta que tá lá, né? Nunca a gente pequena. E nisso o cara parou nessa imagem, né? E depois eu achei outra mulher que falou sobre a seita, né? E mostrou as fotos das crianças na mesa de comida deles, como porcos, falando sério, de joelho assim, sem cabeça, com um olho em cima das crianças, do corpo da criança, né? E o bebezinho lá, assim, frontal, morto, né? Com um tempero vermelho em cima dele e vários pratos assim, a mesa, tipo ervilha, milho, maionese, tipo assim, um banquete. O bebê era o banquete deles, né? Tava sendo as fotos da brasileira que tava no Quai. E os fundos, o áudio das crianças gritando, desesperadas, né? Porque tava sendo naquele momento abusadas e depois seriam mortas, né? Muitas delas jogadas na fogueira. Quem são as pessoas que são jogadas na fogueira? Não são as crianças, tá, gente? Não são. São pessoas que são levadas para serem sacrificadas. Mulheres. São mulheres que são sacrificadas na fogueira. E jovens também, né? Só que eles também são abusados antes de serem jogados na fogueira. Eles são abusados, depois mortos, depois jogados na fogueira. Pelo que eu entendi, é porque eles são muito velhos. Então eles merecem só ser abusados e não consumir sua carne e se ser queimado na fogueira. Eu não sei para que serve isso. E tem que fazer os abusos deles, né, ensanguentados. E eles são esquartejados e lançados na fogueira. Como é que eu sei que é mais ou menos isso? Porque aconteceu que essa seita está no Brasil. E aconteceu com a brasileira, né? Ela estava voltando de um baile, de uma festa, com a outra amiga dela. Só que essa menina resolveu voltar para casa às 11 horas da noite. E as amigas não queriam que ela fosse embora para casa. E ela insistiu de vir para casa. E no caminho, né, ela foi por um terreno que era um atalho de uns prédios abandonados. No Brasil, eu não lembro a cidade que ela falou. E elas foram por esse
atalho, que era uns prédios abandonados da Caixa na época. E essa menina disse que ouviu gritos de outra menina e um sussurro demoníaco vindo desse local abandonado. Quando elas quiseram voltar, com medo dos gritos, um homem surgiu do nada com um machado na mão e correu atrás delas. E a amiga dela, que foi ajudar ela a chegar em casa, né, pra não ir sozinha, foi pega, né, e ela, ouvindo os gritos da amiga, correu para a floresta, né, com medo, e se escondeu ali por um tempo, mas viu para onde o cara foi com a menina, né, conseguiu ouvir o rastro de sangue da amiga para saber para onde que ele levou ela, né, para ver se tinha condição de salvar a amiga dela, caso o cara se distraísse, caso se fosse um sequestro, né, mas quando ela se deparou, era um monte de homem de capuz, igual essa seita, em volta de uma fogueira gigante, no meio da mata. E a amiga dela estava sendo abusada. E depois ela foi esquartejada e lançada na fogueira. Eles tocaram fogo na menina. E não era só ela, não. Foram várias garotas naquela mesma noite. A garota já estava morta. E ela já estava morta quando ela foi lançada na fogueira. Né? Porque ela foi esquartejada, né? Mas os abusos, ela sofreu ali em vida, tá? Ele não chegou e matou ela. Não, ela estava ainda respirando. A amiga estava se mexendo. E eles estavam ali em vários homens. Eram mais de 200 homens. Fazendo isso aí com a menina. E a amiga dela ficou em choque, tremendo, e correu para casa, né? E esperaram a família da menina dar, né? Por falta do desaparecimento dela. Porque se ela falasse da seita, né? O cara gravou o rosto dela, né? E poderia vir atrás dela. Então ela ficou meio com medo ali, em choque, e não falou o que aconteceu com a amiga dela. Mas eu creio, cara, se ela tivesse falado, pelo menos os caras estariam presos, né? Mas ela não falou com medo, né? E ficou calada ali. É assim que você nunca vá com ninguém. Voltar ao lugar, vamos pra casa. Tá da noite sozinha, não vá, não pague o preço. Então tá aqui no Brasil essa seita. E esse cara que foi preso, né? Com vários áudios, com vários e-mails dele. No meio deles, ela acabou, né? Descobrindo que esse cara queria comprar um pedaço da Amazônia que fazia a rota para o tráfego de criança, né? E esse cara não conseguiu comprar a Amazônia, graças a Deus. É um pedaço ali do Acre, por ali, que fazia a rota para outros países para ele conseguir levar as crianças. Disse ele que era para comprar e depois revender, né? Poder conseguir ali a compra brasileira, mas não era não. Essa é a intenção desse cara, né? Com essas investigações agora, descobriram que ele queria, realmente ele queria uma rota para levar mais crianças brasileiras para fazer esse tipo de ritual macabro, né? E vocês, mulheres da vida, né, que se prostituem aí, né, por uma grana fácil, cuidado, viu? Pode ser um cara de alguma seita aí chamando você para fazer algum trabalho e no final você vai ser morta e jogada numa fogueira como fosse nada. Como a amiga dessa menina aqui brasileira, que acabou descobrindo que essa seita já está no Brasil há muito tempo. E é isso, esse vídeo de hoje, né? Muito triste, eu tô em choque até agora. E o Justin Bieber fez um clipe sobre esse, né? É esse clipe que ele aparece num pratinho. E as crianças nesse lugar luxuoso são a atração que ele fez. Ele começou a dizer nesse clipe o que acontecia na elite, né? E por ele ter sofrido muitos abusos, né?
Uma coisa que eu fiquei intrigada com que a pessoa falou sobre a cor rosa no cabelo dos artistas, tem um significado. A cor rosa no cabelo dos famosos significa que eles foram abusados de alguma coisa na infância ou ainda continuam sendo abusados psicologicamente, fisicamente. É uma forma de gritar socorro. Então é meio bizarro, né? Você vê muito isso nos Estados Unidos e na galera do K-pop. Então é bom avisar isso, né, gente? Se realmente isso acontece. E se essa cor é uma forma de grito deles em dizer que estão sendo abusados, né? E esse é o vídeo de hoje.